Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje nós vamos falar sobre Casos de Família. Casos de Família foi lançado então no finalzinho do ano de 2016 pela editora Darkside, e aqui a gente vai ter dois casos muito conhecidos no Brasil que tiveram uma grande repercussão então na imprensa. Os casos vão ser o caso Richthofen, né, da Suzanne Richthofen, que assassinou os pais dela. E o segundo caso vai ser o caso Nardoni, onde pai e madrastas foram acusados de jogar a filha do 8º ou 12º andar do prédio deles. Essa edição é dividida então em dois livros. O primeiro é o Quinto Mandamento, onde a gente vai ter o caso da Suzanne van Richthofen, e o segundo, que é A Prova e a Testemunha, que vai falar sobre o caso dos Nardoni. Vou falar então um pouquinho sobre cada livro e depois eu vou falar para vocês sobre o que eu achei sobre essa leitura, tá? O primeiro caso, que foi o caso de 2002, foi da Suzanne van Richthofen. Para cometer esse crime, a Suzanne ela teve a ajuda do namorado que ela tinha na época e do cunhado. E ela resolveu assassinar os pais dela puramente porque eles não aprovavam o relacionamento dela com o namorado, tá? Esse caso aqui, essa leitura, ela é um pouquinho mais fácil de ser concluída porque, como eles são réus confessos, a gente tem toda a dramatização de como aconteceu o crime, como é que foi antes todo o planejamento, narrado por eles mesmos, a forma que eles relataram para a polícia, como eles convenceram o cunhado a participar desse crime, qual foi a forma que eles utilizaram para executar o pai e a mãe, o que aconteceu durante o crime, o que deu e o que não deu errado. Então, assim, é uma leitura onde tu fica imersa àqueles acontecimentos mesmo, e por isso que eu acho que a leitura fluiu tão rápido para mim, sabe? Porque a gente fica um pouco até incrédula, assim, como é que uma filha teve coragem de fazer isso com os pais. Nessa edição do Darkside a gente tem acesso até a arquivos reais do laudo de morte, do processo jurídico mesmo. A gente tem acesso a esses arquivos. Eu até vou tentar mostrar pra vocês. Aqui a gente tem o laudo do ML mesmo, quais foram as lesões que o Manfred, que é o pai da Suzanne, sofreu. A gente tem também acesso a uma carta que a Suzanne acabou escrevendo para a ex-sogra dela. Essa carta tá aqui. E também a gente vai ter aqui fotos da reprodução simulada. Então, a gente tem fotos exatamente como eles fizeram, o que aconteceu também durante essa simulação, porque acho que principalmente o Christian, não sei se é o Christian ou o Daniel, que é o cunhado, ele passou muito mal a relembrar do que ele fez, sabe? Então tudo tá relatado aqui pela Ilana Cassoy. E ao final dessa edição a gente tem cópia do próprio caderno dela de anotação, sabe? O que ela anotou ao longo da pesquisa dela. E como a Ilana Cassoy, para quem não conhece, além de autora, ela é uma consultora criminóloga, então ela acompanha esses dois casos desse livro muito de perto, então ela tem, essas são as reais anotações dela e isso eu achei sensacional. Em A Prova e a Testemunha, que é o caso dos Nardoni, a leitura vai ser um pouco diferente, a dinâmica vai ser bem diferente do que a primeira parte desse livro, porque a Ana Carolina e o Alexandre, eles não são réus confessos, então até hoje eles se dizem inocentes, né? E foram acusados, então por isso que o processo é diferente. Tudo que acontece dentro do livro é dentro, então, no tribunal. A Ilana Cassoy estava presente, anotando tudo que estava acontecendo, e é legal que ela narra até a expressão, ou como os dois acusados eles estavam se comportando no julgamento, o que tinha de discrepância entre o primeiro relato deles e, enfim, o que estava acontecendo ali no tribunal. Então é uma leitura um pouco mais lenta, eu demorei um pouquinho mais para fazer, porque ele é focado muito mais ali no que está acontecendo no tribunal, o que os advogados, tanto de acusação e de defesa, estão fazendo, o que aconteceu com o júri, como é que cada relato impactava o júri, enfim. Outra abordagem é um pouco diferente, mas, enfim, gente, é um caso bastante hediondo também. Aqui a gente vai ter algumas coisas que a gente acha que só tem lá fora, né? Só tem nos seriados lá fora, mas aqui é bastante real. Como a promotoria, ela consegue usar de algumas ferramentas, né, no julgamento, e como a defesa também usa disso para tentar fazer com que, enfim, a defesa seja um pouco mais fácil. E uma dessas coisas que me chama bastante atenção é que eles fizeram que a Ana Carolina, a mãe da Isabela mesmo, fosse uma das testemunhas. E se tu é uma das testemunhas dentro no caso desse, tu não pode ir em todos os dias do tribunal.
a Ana Carolina, estando ali, poderia influenciar o júri, porque ela ia estar ali chorando, enfim, ela era mãe. E isso a defesa utiliza, então, para afastar ela do tribunal. Além de a gente acompanhar tudo isso que tá acontecendo dentro do júri, a gente vai ver o que a própria Ilana, né, tá sentindo ali, né? O modo que ela tá captando todo esse caso, o que ela espera. Ela até tem um momento aqui da narrativa onde ela diz o que ela acha que vai acontecer, quantos anos eles vão acabar pegando, e ela acaba acertando. E nesse livro, então, pra não ficar tão embolado, ela separou por dia, sabe? O primeiro dia de julgamento, o que aconteceu no segundo dia de julgamento, o que aconteceu no terceiro, até chegar, então, no dia do resultado final, onde os dois acabam sendo acusados. Assim como no primeiro livro, a gente tem algumas fotos, né, reais dentro do processo do caso. Hoje a gente tem aqui as provas, né, as manchas de sangue que tinha dentro do apartamento da Isabela. Aqui a gente tem algumas fotos da simulação da queda dela. Essa aqui é a visão da onde ela caiu até lá embaixo. Aqui tem também uma foto de todos os ferimentos que ela tinha após a morte dela. E aqui, né, a gente tem muitas provas de que não foi simples um acidente. Ela já vinha sofrendo maus tratos muito antes. Por isso que o nome desse livro se chama A Prova e a Testemunha. Não tem como eles não serem culpados, sabe? É muitas provas gritando a verdade, sabe? Que eles cometeram esse crime. A gente não sabe motivado por quê, se foi algo que saiu do controle. E por fim, nesse livro a gente vai ter então o relato de uma profissional da área da perícia e o quanto isso foi decisivo dentro do julgamento dos Nardoni. Eu gostei bastante porque isso se assemelha bastante com o que a gente acaba encontrando em alguma série de TV, onde a gente acha que isso não existe aqui no Brasil, mas sim, apesar de ser um pouco mais precária a medicina forense aqui no Brasil, ela existe e tem profissionais dedicados na área e que são de suma importância, né, para que eles contribuam em casos assim como a casa dos Nardones, que foi decisivo então para o julgamento final deles. E o livro então se chama Casos de Família, porque até então a gente acha que é algo sagrado, só que a gente vê que não é algo assim, né? E é isso que a Eliana, de uma forma geral, consegue abordar nesse livro dela, e por isso que esses dois livros acabaram ganhando uma edição única, então, pela Dark Side. Até tem uma parte no livro que eu marquei até porque, mesmo a Eliana já estando por dentro de tudo isso que está acontecendo, que seja parte do trabalho dela, a gente entende que crimes de família choca muito ela. E ela acaba falando isso em determinado ponto do livro, tá? Estou assombrada. Que história mais triste. Sinto uma aflição imensa. Crimes de família não são como crimes comuns, do cotidiano, da vida mundana, da maldade caricata. Crimes de família são feitos sacrilégios, rompem a última barreira, tornam-se insuportáveis, intoleráveis, incompreensíveis, impensáveis. Foi tudo isso que eu senti ao longo dessa leitura, sabe? De não aceitar, de não entender, de não compreender. E por mais que a Ilana esteja contando dois casos reais, sabe? A narrativa dela é tão boa que ela consegue dar um tom nessa leitura, sabe? É melancólico, mas é um tom que faz com que a leitura flua muito melhor. E é uma leitura que eu gostei muito de fazer e que eu super recomendo para quem quer conhecer principalmente mais sobre esses dois casos. Inclusive, eu comentei muito sobre esse livro com a minha irmã e a minha irmã ficou super interessada, sabe? Coisas que não apareceram tanto na mídia na época, mas aqui tá tudo relatado. A edição, como eu falei pra vocês, ela tá muito bonita. Ela imita aqueles cadernos, então, de arquivo, né? Aqui do lado até eles imitam alguns adesivos, né? Mas isso é tudo impresso. Eu não sei se alguém já leu um desses dois livros ou se já leu o Caso de Família em si, mas se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês acharam de diferente entre conhecer só a história que foi passada na mídia na época que aconteceu esses crimes, que foi 2002 e 2008, e qual foi a diferença de ter lido esse livro, então, e tá mais por dentro, por trás dos bastidores de uma pessoa que teve um contato tão próximo com esses casos. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, e se vocês ainda não leram, eu super recomendo que vocês conheçam esse livro, essa edição, e conheçam o trabalho dessa autora e criminóloga, que é uma pessoa que está sempre dedicada a contribuir com a justiça brasileira e colocar pessoas assim atrás das grades. Eles não consigam uma brecha aí na lei para conseguir estarem livres entre a gente. Me conta o que vocês acham sobre esse livro, eu vou adorar saber. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau!